atividades que o bombeiro é submetido no exercício da função, né? Posições forçadas, impacto, atividade repetitiva, tempo curto de recuperação, às vezes ele faz um socorro, vai direto para o outro logo em seguida, falta de exercício, pressão expressa, né? Vibrações, frio, ritmo penoso de trabalho muscular estático e o que a gente observa também que nos últimos anos o nosso efetivo vem diminuindo. De 2012 para cá, se eu não me engano, em 2012 tinha cerca de 16 mil militares. Hoje em dia a gente tem um pouquinho menos de 12 mil. A nossa tropa está ficando mais velha, também de idade, né? E muitos estão saindo, se aposentando. Então a gente está precisando renovar um pouquinho também a nossa tropa. Obrigada. Espero ter conseguido apresentar. Obrigada, Renata. Eu vou fazer as colocações ao final, tá? Depois de cada apresentação e a gente parte para a discussão. A próxima apresentação é? Agora, representando o DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, eu gostaria de chamar o José de Jesus Botelho, assistente social da Coordenação de Saúde do Núcleo de Promoção da Saúde do Trabalhador e especialista em políticas públicas pela UERJ. Bom dia a todos, muita alegria estar aqui nesse encontro, nesse evento. Já passamos lá da discussão no Observatório da Saúde. Hoje estamos aqui mais uma vez nesse lugar da segurança pública e até começo a minha fala, assim, que não está nem especificamente na apresentação, mas falar que desse lugar que o DEGASE representa na segurança pública e ao mesmo tempo no processo de educação, né? A gente vive esse processo contraditório de estar enfrentando a política da socioeducação na interseção com a política de segurança pública, que é um desafio para nós que estamos trabalhando num campo bastante complexo, que é os adolescentes em conflito com a lei, e como que isso intermedia e também impacta as relações de trabalho internamente e externamente, até na questão da saúde do trabalhador, porque isso já é uma contradição que leva a um desgaste, a um estresse para os trabalhadores, que muitos apontam a lógica da segurança pública, mas cobrados na lógica da educação. Muitos, na perspectiva da educação, cobrados na lógica da segurança pública. Então a gente fica extremamente colocado em pontos de matrizes que são muito diferenciadas, que eu digo muito no sentido da prática, não dos conceitos, mas na prática é uma contradição que leva também um nível de estresse e já um apontamento de uma situação que nos leva a esse processo. Falando de DEGASE, que é uma instituição que foi criada em 94 para cuidar de adolescentes em conflito com a lei, né? E a gente tem hoje no Estado 9 unidades de privação de liberdade, 15 de semi-liberdade, que são unidades não de internação, mas de outro tipo de atendimento, e que levam, como eu falei, promover socioeducação. Então, assim, é nesse lugar que esse departamento está sendo colocado e sendo cobrado seguidamente nas ações que estão aí na situação que hoje a gente até vive, essa coisa da internação, superlotação. Então, esse é um ponto. Não. Uma questão que leva à discussão da saúde do trabalhador é aquela resolução do CONANDA que fala que precisa de um agente de segurança socioeducativo, que é a nomenclatura atual, para cada 5 adolescentes. E uma equipe técnica mínima para cada 20 adolescentes. Isto já é um elemento que não existe. Às vezes também temos uma falta de entendimento, até de outros slides que eu vou passar, do número de funcionários. Que fala assim, tem 2.300 funcionários e o número de adolescentes quase que bate com esse número. Aí faz uma relação simplista de um para cada um, né? Só que a gente precisa compreender que o contexto de atuação dos servidores é
diferenciado, a escala, etc. Mas quando a gente faz uma relação numérica simplista, a gente diz, tá, tem muito funcionário para esse número de pouco de adolescentes, vamos dizer assim. Mas a relação de trabalho é uma relação diferenciada, até quando o colega da CEAP fala de ter 5 agentes para tomar conta de 4 mil, é uma outra relação de trabalho que está estabelecida lá, diferenciada do sistema socioeducativo, onde a primazia de levar para a escola, conduzir para a atividade, conduzir, exige um esforço e uma mobilidade, um número de profissionais que deveria ser muito maior. Então, hoje, talvez, só falando de agentes de segurança socioeducativa, talvez o nosso deve ter de mínimo de 350 servidores dessa categoria de agentes de segurança que estão lá no FROE. Equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos, etc., também o número, um déficit hoje que esteja de 20% a 30% do potencial que a gente teria a exercer. Então, assim, a gente tem desafios que a gente vai colocando e vai enfrentando, que eu acho que são... E o NUPS, ele tem princípios que norteiam o nosso trabalho, e a gente, só para explicar, tem a direção geral, tem a coordenação de saúde, e o NUPS está vinculado a essa coordenação de saúde, né? Que também tem como seu grande atividade fim os adolescentes, né? O núcleo de saúde trabalhador está na coordenação de saúde por uma vinculação ao tema saúde, mas a grande prioridade do sistema, com atividade fim, é lógico, é os adolescentes que tem como prioridade, e a premissa da nossa instituição é o atender o adolescente. Então, neste lugar de atuação do NUPS, nestas condições de ambiente de trabalho que eu falei, de superlotação, condições inadequadas, número reduzido de servidores, neste contexto, o nível de estresse ele vai aumentando, obviamente, se as nossas condições de trabalho não estão adequadas. Então, hoje, na mesmo patamar, o adoecimento está ali aparecendo, mas, ao mesmo tempo, como já até foi citado aqui, a grande maioria dos servidores, principalmente os agentes de segurança, se colocam numa perspectiva dos super-heróis. Eu não fico, não adoeço, não há um reconhecimento desse adoecimento. O contexto está ali colocado para o adoecimento, mas essa busca pelo tratamento, pelo acompanhamento, pela rede, ainda é uma coisa bastante incipiente, apesar dos avanços que o núcleo vem fazendo. Então, esse processo leva alguns funcionários a fazer automedicação, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, e é exatamente nesse contexto que o Núcleo de Saúde do Trabalhador vem trabalhando para que reverta esse processo de um adoecimento institucional e que provoca um adoecimento individual desse servidor. Então, nesse contexto, a gente vem fazendo diversas ações que permeiam o trabalho. Então, os principais quadros patológicos que a gente vem nas nossas breves estatísticas que a gente faz, e aqui foi ressaltado, o desafio de ter estatísticas cada vez mais confiáveis, mais adequadas para o nosso planejamento. Então, esses são os principais quadros patológicos e apontam nos nossos atendimentos, que vão de doença circulatória, uso de drogas, doença de imunidade, lesões traumáticas, obesidade e diversas. A causa dos acidentes de trabalho, que hoje também estão relacionadas à doença ou à agressão, ao percurso, transporte de serviço, que muito acontece também quando vai transportar adolescentes para grandes deslocamentos, vai sair uma viatura daqui, vai para campos, vai para lugares que provocam, e já teve profissionais que se acidentaram e estão até hoje afastados por conta desse tipo de acidente de trabalho. E que é uma questão hoje relevante de falar do acidente de trabalho, até isso já lembrando de falar que estava no meu roteiro, da perícia médica, né? Assim, hoje, que eu digo hoje, é o enfrentamento dessa questão. A estrutura do acidente de trabalho, o profissional, vamos dizer, que sofre esse acidente que eu citei, foi para Campos e lá sofreu um acidente. Ele recebe uma licença inicial de saúde, né, por conta do acidente, e para ele ser caracterizado como acidente de trabalho, ele tem que abrir um novo processo para fazer toda, vamos dizer, um procedimento investigativo do acidente de trabalho, com sindicância, etc., para que a gente possa, e aí sim, depois de alguns meses, se conseguir,
nesse processo de ser caracterizado e ser alterado o código dele de acidente, de licença de saúde por tal afastamento para acidentes de trabalho. Isso e aí a gente entra no contexto, tem a equipe aqui de segurança de trabalho. Só uma parte, um segundo. Essa que você está falando é muito, muito importante, porque é uma das coisas que nós vamos conversar mais com a doutora Sânia, inclusive, lá na Polícia Civil, porque essa exigência de se providenciar uma sindicância para acidente de trabalho concluída e encaminhada à perícia é uma exigência única e exclusiva para a Polícia Civil para ser apto de gás. Não, nenhuma outra secretaria existe essa exigência da perícia médica do Estado. Então, isso a gente gostaria de saber. Amanhã nós vamos conversar sobre isso. A gente já tem falado sobre isso com a doutora Sânia, né? Porque a gente não entende por que esse tratamento diferenciado, principalmente com policiais, né? Que estão ali no enfrentamento da violência o dia inteiro. Eu tenho policiais civis, eu sou da COI, eu tenho policiais civis em acidente de trabalho, mais de 10 policiais, que estão com a conclusão da sindicância por acidente de serviço concluída e encaminhada à perícia há 2 anos e o processo encontra-se parado no mesmo lugar na perícia médica. Então, isso é uma coisa que você está falando, é muito importante e nós temos que nos unir para tentar mudar esse quadro. Tá? Perfeito. Isso é uma das questões que a gente acha... Eu recebi um papel, inclusive, por escrito, dizendo que eu tenho um papel, dizendo que essa exigência da conclusão da sindicância para acidente de trabalho para alterar o artigo 115, que é o artigo que fala sobre acidente de serviço, é exclusivo da SEAP, Polícia Civil e DEGAS. E a gente gostaria de saber da perícia médica por que esse tratamento conosco. E tem outras questões que perpassam a o debate. Eu não quero alterar a dinâmica aqui que o Hernani levantou ali para falar uma coisa, não sei se... É importante que eu falei, gente, que alguém da Secretaria de Saúde. Exatamente. Então, assim, a gente, enquanto NUPS, a gente desde que foi criado em 2007, a gente tem 12 anos de existência do NUPS, e a nossa estrutura de equipe, essa estrutura do lado ali, acho que ela já até está atualizada, tá assim. E a gente construiu uma ideia de uma equipe ideal, mas dentro de um conceito que a gente até vem discutindo, e só até para sinalizar, dentro do DEGAS, desde a criação da Lei 7883, em novembro do ano, desde a criação não, no ano da criação, porque foi no ano de 2018, a gente criou um grupo de trabalho para discutir o Programa de Saúde do Trabalhador, que vem desenvolvendo uma discussão, vem desenvolvendo um trabalho que a gente acredita que agora em outubro a gente termine a nossa reforma, não a reformulação total do núcleo, mas a consolidação de um programa escrito, consolidado, pensado. E uma das questões que a gente vem debatendo enquanto estrutura dessa equipe, acho que até ampliada, é uma discussão que a gente vem fazendo, já que a gente atende o Estado regional todo, a gente fazer um núcleo de gestão central do programa aqui no Estado, aqui na sede do DEGAS. Acho que a gente consiga abrir esse leque das ações do seu trabalho através dos polos que o DEGAS existe. Então, cada região do Estado do Rio de Janeiro tem já seu polo constituído enquanto estrutura de trabalho. Então, Polo Campos, Polo Baixada, Polo Sul-Fluminense, etc., para a gente, região serrana, que a gente possa criar núcleos, ou qualquer nome que a gente dê, mas como a gente tem a prática de falar de núcleo, mas que descentralize a ação da saúde do trabalhador no departamento. Então, é nesse desenho que vai se consolidar através do GT como proposição para a direção geral, que ela possa embarcar nessa discussão, porque a gente tem um objetivo, consolidar a lei através do programa e as leis do SUS, etc., tudo, apesar do sucateamento e desmonte da saúde pública, a gente continua acreditando que a política pública é o espaço para a construção das nossas relações de trabalho. E trocar o protagonismo da saúde do trabalhador no departamento, a gente alçar a discussão do núcleo de saúde do trabalhador a um patamar de discussão no sistema como uma questão prioritária. Claro, não estou colocando o patamar do adolescente, mas a gente precisa cuidar de quem cuida dos adolescentes. Então, esse é o propósito. E é o propósito da construção das parcerias que a gente vem tentando construir para que diminua esse abismo, né, das nossas questões da saúde do trabalhador. Então, em termos de formação e pesquisa, a gente vem dando passos, diria agora, largos com a Fiocruz
para construir um processo de formação em saúde do trabalhador e pesquisa, que vai ser via a questão da saúde do trabalhador e a pesquisa em relação a todos os pontos do DEGAS, mas que a gente está em condição até de fazer um curso básico em saúde do trabalhador para os interessados do departamento e afim. A gente fez uma parceria informal, estou dizendo isso, da Fiocruz vai ser formal, vai ser por convênio, com o CVV para discussão e a prevenção do suicídio, com ações, já tem o Setembro Amarelo, já com uma programação que está sendo montada, e outras parcerias nesse campo de um elemento que também, do DEGAS, não poderia ser diferente, que é uma extrema preocupação nossa. Com a Escola de Gestão, que é a nossa escola de formação dos servidores do próprio DEGAS, e até vai estar sendo construído, e a gente acha que é uma ferramenta importante, enquanto discussão, mas está sendo elaborado e feito formulado um documentário sobre a saúde do trabalhador, onde está sendo os depoimentos dos trabalhadores que atuam no dia a dia, qual é a percepção deles sobre a saúde deles, sobre a saúde do trabalhador, e isso está sendo montado pela Escola de Gestão e que vai ser lançado num evento em outubro, se tudo correr bem, isso, num evento que também terá uma mesa, né? O NUP já realizou eventos de saúde do trabalhador, seminário, mas uma primeira mesa, num seminário socioeducativo, vai ter um debate exclusivo sobre a saúde dos trabalhadores do DEGAS. Então, isso acho que é um salto em termos de ocupação do espaço e de visibilidade interna e externa do debate sobre o trabalhador. Tem a nossa parceria com o Corpo de Bombeiros, que faz o trabalho de formação e prevenção de incêndio, primeiro socorro. Temos aí a questão da nossa parceria com a Rede de Saúde. É uma precariedade, não só por conta da nossos braços de profissionais para isso, mas também a precariedade no sentido de uma rede de saúde que efetivamente hoje ela está cada vez mais desmontada, principalmente a questão da saúde mental, onde vem, infelizmente, um processo aí que é bastante perigoso para as nossas pretensões de estabelecer políticas públicas nesse campo da saúde do trabalhador. A gente sabe que o SUS, apesar de estar toda a legislação pautada de priorizar a saúde do trabalhador também, mas é uma questão escanteada. No estado do Rio de Janeiro tem uma questão específica, os centros de referência de saúde do trabalhador, o CERES estadual, capenga mais do que sei lá o que, eu diria capenga sendo bastante bonzinho com o CERES do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Mas tem os CERES municipais, tem os CERES de alguns outros regionais que atuam de alguma forma um pouco mais articulada essa discussão. Eu acho que um grande patamar, eu acho que o André está certo, a gente tem que avançar em chamar os atores principais dessa história, né? Eu acho que isso é um elemento importante, mas essa articulação dos órgãos de segurança pública, e falo isso com bastante tranquilidade do lugar que eu falo, que é o DEGAS, e como a importância dessa aproximação, esse pensar coletivo como uma estratégia possível de que a gente possa, de forma integrada, pensar num projeto de intervenção à saúde trabalhando na segurança pública, né? A gente tem que sempre, cada um estar no seu ninho, com a sua rede de proteção do seu lugar, da Polícia Civil, Polícia Militar, do Bombeiro, mas acho que a gente tem um caminho a percorrer que esses lugares possam se interagirem de diversas formas, até em cooperação técnica, em cooperação de ações, etc., que já existem, às vezes, na prática, mas não institucionalizadas, né? Elas ficam, às vezes, muito ação pontual e não uma ação coordenada no processo da saúde do trabalhador. Então, acho que nesse campo, acho que a gente tem um patamar bastante a seguir, e exatamente nas ações que o DEGAS faz em NUPS, a gente tem um projeto itinerante, que é a nossa ida às unidades do departamento para fazer alguns trabalhos de prevenção, de educação em saúde do trabalhador, e um dos principais a gente faz a aferição de pressão arterial, glicose, circunferência abdominal, a equipe de nutrição, que não faz parte da nossa equipe da saúde do trabalhador, mas faz parte da Colônia de Saúde, também vai para fazer orientação nutricional em alguns momentos das nossas atividades. Então, e fazemos uma roda de conversa para discutir as condições de trabalho daquele grupo que a gente atinge, é um grupo, né, um recorte daquela instituição, para que a gente possa captar, perceber e atuar nesse sentido. Então,
Então, esse é um dos projetos que a gente considera importante, porque é a nossa ida à unidade e não esperar o servidor aí no nosso campo. Claro que, para isso, ele precisa de estrutura, precisa de material, precisa de viatura. A nossa viatura, ela não é, o NUPS não tem uma viatura exclusiva para a serviço do trabalhador, ele está essa compartilhamento com a coordenação de saúde, que tem que fazer um agendamento, conectar com todos, com transporte, etc. Então, isso é um ponto que nos impede, às vezes, de algumas ações mais estratégicas, para lugares mais longe, né? Campos, que eu já citei, Macaé, etc., que precisa efetivamente de uma estrutura, né? Campos, o ideal é que a gente vá um dia e voltar só no outro, porque lá tem 2 unidades, uma unidade de internação que está lá no fim de mundo de Campo, está na instalação Fidel de Campo, lá onde não tem mais nada, e tem a unidade de Semi-Liberdade que está no centro de Campo. Para você fazer isso num dia só é impossível. Então você precisa ter estrutura, ter possibilidade de permanentar na cidade, etc., para fazer um trabalho continuado. Temos um projeto de diálogo, que é um projeto mais longo na unidade. Então, vamos dizer, atualmente a gente está fazendo uma atividade no CAI Baixada, que é a unidade de internação, e no Dom Bosco, que é a unidade de internação provisória e internação por medida, que é um espaço já de mais duração, faz uma atividade semanal com um grupo que discute, que tenta, como está ali escrito, acolher as angústias, trabalhar os processos interpessoais, debater temas, buscar encaminhamentos, e que busque na construção que esse projeto de diálogo continue após a saída da equipe do NUPS, que esse grupo se permanecesse como autogestor do próprio diálogo na própria unidade. Então, é um campo de interação e de fortalecimento das relações que a gente considera também importante para discutir a saúde do trabalhador como campo de ação. E tem um projeto que é iniciado esse ano, que está sendo feito em 2 unidades, que é o projeto Conhecendo a Saúde dos Trabalhadores, que está dentro daquela lógica que todos estão falando exatamente, de a gente ter mais informações e mais promover estudos e pesquisa para subsidiar cada vez mais o nosso campo de atuação do trabalhador. Então, esse projeto foi iniciado, tem um histórico pessoal e profissional, avaliação da síndrome, para que a gente possa... Então tá, uma das estratégias que está sendo pensada e construída é que possa fazer um questionário mais fechado, e que lance uma pesquisa via rede de e-mail, rede de para que os servidores possam responder. A gente percebe, claro, que não é o ideal, né, não ter o contato pessoal, mas tem uma resposta que possa nos dar os indicadores mais rápidos, que possam ser eficazes para elaborar políticas e propostas para a rede de saúde do trabalhador do departamento. A segurança do trabalho, que está aqui bem representada, e que vem fazendo um trabalho bastante intensivo nessa discussão da prevenção e combate a incêndio, desde 2000, se eu estiver errado, 2013 vem discutindo isso, depois, algum tempo depois, propôs a discussão de um plano de contingenciamento nas unidades. Esse plano parou no projeto piloto, está se retomando essa discussão, exatamente para que esteja as unidades também em seus planos de contingência para as ações de que coloquem em vulnerabilidade não só os adolescentes, mas todos que estão naquela unidade nas ações de prevenção. É investigar e acompanhar os acidentes de trabalho, e aí é uma questão que perpassa, que eu falei lá no inicial, a questão da subnotificação. É bastante difícil, complexo, o convencimento, apesar de todas as IRAs, todas as orientações, todas as CIs, todos os documentos que são colocados na público para os servidores, que é necessário qualquer acidente de trabalho ser notificado e ser colocado. Qualquer. Porque a gente já tem uma identificação até de alguma... Assim, o servidor comete hoje, teve um deslocamento, não sei o que, ele não fez nada. Daqui a um ano e pouco, aquele problema pode começar a dar um agravamento da saúde dele. E se já teve a notificação anterior, se teve o procedimento tal, estaria garantido uma relação com aquele acidente que ocorreu tanto tempo, tal. Mas é bastante difícil por causa daquele contexto que eu falei no início, do super-herói, que eu não me acidento, eu sou muito forte, eu sou muito bom, e não deixar a peteca cair no sentido de fragilizar, né? Se mostrar frágil no termo de fui agredido pelo adolescente, não vou notificar que foi agredido, porque vai dar um de frágil, vai dar um de... Então, essas questões perpassam.
Tá?